todos, desejamos a todos bem-vindos à nossa reunião. Felipe, tem que conectar aqui. Voltou com a imagem escura. Vê se você... Voltou com a imagem escura, bem escura, hein? Tá do celular. Tá. Tá bom, tudo bem. Ok. Bem-vindos a todos. Graça e paz do Deus bendito e Salvador nosso, o Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos um probleminha com o sinal no início da transmissão, mas queremos crer que aos cuidados do Senhor tenhamos a condição de que não interfira, não atrapalhe a qualidade da imagem para quem desprovido da condição de estar onde estamos, nos acompanhar no ensino, na instrução da palavra do Deus bendito. Amém? Eu tenho sempre mencionado o cuidado e a proteção de Deus, o Deus que verdadeiramente pode cuidar, velar de nós, demonstrar a sua atenção, o seu poder, porque o nosso Deus é todo-poderoso. Amém? Amém! E nós queremos hoje à noite servi-lo e bendizê-lo com todo o nosso ser. E o faremos. Amém? Amém! Muito bem, o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Temos em quem lançar diante dele, do Senhor, toda a nossa inquietação, toda a nossa ansiedade, na certeza que ele, tão somente ele, pode cuidar de nós. Amém. Tem cuidado de nós. Amém. Ai daquele que, contra o homem e mulher de Deus, achar que pode manifestar algo em detrimento, em perda, em prejuízo. O Salmo 121 traz para nós a constante atenção e cuidado vigilante do Senhor, principalmente no versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquerejará. Eis que não tosquerejará, nem dormirá o guarda de Israel. O cuidado constante, a atenção constante e o cuidado vigilante do nosso Deus. Amém. Estamos aos cuidados dele. Amém. A confiança inabalável no Senhor, na sua providência e na sua ação toda poderosa para conosco. Amém? Amém. O pastor Albertino, lá de Moçambique, está em viagem missionária, está retornando, pede oração, pede também para orarmos no sentido de que eles estão necessitando, creio eu, de uma ajuda financeira diante de Deus. Ele está mencionando para que oremos por ele, tá? Ele, a família, a esposa dele tem o irmão, acho que é irmão, ou irmã, não me lembro agora, que ele pede também oração. Acho que é irmão da esposa dele. Irmã Marta, continuemos orando por ela. Não tenho notícias recentes, mas creio que ela está em processo de recuperação. Temos também a irmã Cláudia, que eu mencionei para você de manhã, o estado que nos foi feito conhecer dela, aumentando o remédio da pressão, vai para o médico, a visão da cirurgia não tem vamos dizer assim, uma restauração completa, está aguardando, nós vamos estar também orando por ela. A Divina, que a Tiana e Fátima mencionaram ontem, oramos ontem, ela estava na UTI por causa da diabetes que se elevou, mas tudo
leva a crer, né? Já tem informação que abaixou a diabetes. Só permanece ainda na UTI, é isso? Então, vamos estar orando também nesse nosso momento agora. Eu vou convidá-la a colocar-se em pé. Abramos no texto do apóstolo Paulo, da carta do apóstolo Paulo, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, de versículo 6 ao versículo 9. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9. Se bem que hoje, nosso versículo áureo, enfático, destacável, é o versículo 9. Salvação em Jesus, ou ira de Deus. Salvação em Jesus, ou ira de Deus. Lembrando, nós estamos tratando da vinda tão real, tão verdadeira, tão bíblica, que é o chamado Dia do Senhor. O dia da manifestação da ira de Deus. Está prestes a acontecer. Amém. Em pé fiquemos e a leitura vamos. Desse trecho da preciosa palavra do Senhor. Versículo 6. Lembrando que nessa parte aqui da palavra, do texto, Paulo está tratando com os salvos em relação ao dia do Senhor. É a referência feita diz respeito ao cuidado dos salvos em relação ao dia do Senhor. Já temos tratado, referimos-nos ao descuido dos salvos em relação ao dia, dos perdidos, dos não salvos em relação ao dia do Senhor. Com os não salvos, o descuido. Com os salvos, o cuidado. Leiamos então a partir do versículo 6, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus e Pai celestial, que neste momento, Deus, em que abrimos a Tua palavra viva, eficaz, poderosa, Deus, seja o Teu Santo Espírito nos conduzindo hoje à noite, Deus. Fala conosco, Pai. Desperta-nos, ó Deus, na nossa tão real e verdadeira preparação para este chamado e indicado pela palavra, dia do Senhor. Ele virá, ó Deus bendito, que nós nos entreguemos perante o Senhor com toda a humildade do nosso ser, com todo o quebrantamento que vem do Senhor. Ó Pai, a palavra do Senhor desafia toda a terra a temer o Senhor, todos os moradores da terra. Pai, Tu és o Deus vivo e verdadeiro, real, e o Senhor tem domínio e controle sobre todas as coisas. Há pessoas que agora estão dando o seu último suspiro
partindo para a eternidade, sem Jesus, e por toda a eternidade, perdidos, sem esperança, Deus. Pai, oramos pela nossa compreensão tão necessária da pregação do Evangelho, da obra realizada por Cristo Jesus. Nos dê, Deus, este cuidado, essa observação de que tanto necessitamos. E oramos também hoje à noite, Deus, por irmãos enfermos, alguns hospitalizados, a divina Deus, esposa do colega nosso Reginaldo. Começamos ontem, quando soubemos da notícia da sua estada na UTI, temos orado perante o Senhor. Também, Deus, irmã Marta, no processo de recuperação, que ela tenha cada vez mais melhoras e um bom desempenho na fisioterapia. Também, ó Deus, irmão Eurípides, lá em Ribeirão Preto, dá-lhe melhoras, ó Deus, e está chegando o dia 22, o dia importante para ele, então, ter o procedimento da cirurgia. Abençoe, Deus, também ser com a irmã Inês no seu tratamento de saúde. Ó Deus, lembramos do Ricardo Badu, sua condição de saúde também. Pai, por outro lado, o pastor Albertino, lá em Moçambique, pedindo oração. O Senhor muito bem sabe de todas as suas angústias e necessidades, que haja o suprimento vindo do Senhor, usando quem apraz o Senhor usar. Por tudo, colocamos diante do altar do Senhor, orando, Pai, pela direção e obra do Senhor nesta noite. Orando no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Salvação em Jesus ou ira de Deus? É o título para a nossa devoção na palavra hoje à noite. Salvação em Jesus ou ira de Deus? Neste trecho da palavra, quando o apóstolo Paulo, na sua comunicação bíblica da palavra de Deus com a igreja em Tessalônica, depois de falar do descuido dos não salvos, ele fala do cuidado dos salvos em relação ao dia do Senhor, a partir do versículo 6. Se há algo que Paulo queria deixar bem evidente, bem claro, é que os salvos, os convertidos que vieram ao conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, não devem ser apanhados, surpreendidos, cochilando, ou seja, sendo insensíveis para este fato na palavra de Deus, que é a manifestação do dia do Senhor. Preparados, prevenidos para a vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo vai manifestar, vai desencadear o que a Bíblia chama dia do Senhor. Quando então teremos o curso e a ação de Deus no que já profetizado foi a tribulação, a grande tribulação, o tempo da angústia de Jacó, quando o mundo viverá um momento sem precedentes. Não houve nenhum momento e não haverá nenhum momento tão terrível como será este chamado dia do Senhor. E nesse cuidado dos salvos, a necessidade de preparação. Como o salvo deve se preparar para o dia do Senhor? Como nós agora devemos nos preparar? Já tratamos sobre isso. O versículo 6 envolve vigilância
vigiar e também sobriedade. A vigilância, estar atento à sobriedade, uma seriedade para as coisas de Deus. A conscientização. Uma pessoa sóbria, ela tem consciência do que ela está fazendo. É diferente de uma pessoa que está fora do seu são juízo. Ele diz assim, além disso, além da vigilância e da sobriedade, Paulo também coloca a questão da armadura de Deus. Ele menciona apenas 2 peças, a couraça da fé e do amor, a couraça oferecendo proteção para o ombro, peito e costas, material resistente para suportar o golpe da espada, essa couraça de fé e amor, fé no relacionamento real e verdadeiro como tem que ser em relação ao Senhor Deus, e também fé que se manifesta, opera por meio do amor. E além da couraça, ele vai mencionar, e tendo, no versículo 8, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque no dia em que Jesus voltar, consumar-se-á a nossa redenção, a salvação do corpo, quando não mais teremos um corpo sujeito ao pecado. É a redenção completa que nós aguardamos. Espírito já está salvo, alma no processo da santificação, mas na vida de Cristo, o nosso corpo será semelhante ao corpo dele. Amém. E então estaremos para todo sempre com ele. Essa obra tão magnífica para o homem e mulher de Deus. E aí Paulo vai, tudo bem, nós temos o dever de nos preparar quando falamos em relação ao dia do Senhor. Há uma necessidade de preparação, que envolve, então, vigilância, sobriedade e o revestimento da armadura. Temos que nos preparar. Aliás, tudo que a gente vai fazer requer preparação. Preparação. Para não sermos achados distraídos, sonolentos, dormindo, ocupados, ou então qualquer coisa assim. A hora exige, amados servos do Senhor, bem despertos, bem atentos. Este mundo é tenebroso, irmãos. Esse mundo é tenebroso. Ainda que Deus, nele nós podemos nos alegrar, nos regozijar, mas a nossa vida neste chamado planeta Terra enfrenta uma série de dificuldades, perigos. Nada se compara com a eternidade com o Senhor. O céu será melhor. A vinda de Cristo, a reunião com Ele será melhor. E no versículo 9, Paulo coloca: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho então uma declaração muito importante a respeito desse versículo 9, que deve impactar o nosso ser. Nenhum julgamento punitivo poderá cair sobre os salvos. Deus não nos destinou para a ira. Nenhum julgamento punitivo nos aguarda, nos espera, diferente dos perdidos. Agora, como nós podemos entender a respeito de que nenhum julgamento punitivo nos aguarda? Porque Paulo diz aqui, porque Deus não nos destinou para a ira. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que aconteceu em nosso favor
Nós que temos crido, depositado a nossa confiança em Cristo em relação à morte dele na cruz do Calvário. Vamos entender o que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. Ele recebeu todo o julgamento punitivo devido ao nosso pecado. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E crer em Jesus Cristo é você reconhecer a ação malévola, terrível e excessivamente maligna do pecado. É assim? A palavra de Deus nos ensina que o pecado é excessivamente maligno. O pecado causa separação entre nós e Deus. Deus não tem comunhão, não comunga com quem anda nas trevas. Não é assim que nós temos aprendido aqui? Uma vida entregue à pecaminosidade é uma vida andando nas trevas. Deus é luz e nele não habita trevas nenhuma. Para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus, precisamos do perdão dos nossos pecados, a purificação de toda a injustiça, para sermos aceitos, recebidos e comungarmos com Deus. Deus é o Senhor Altíssimo, que se assenta num trono de glória e majestade, cuja pessoa dele traz temor e tremor a toda a terra. Não há um lugar sequer agora que Deus não tenha noção e conhecimento. A Bíblia diz que Ele está vendo, está observando todos os filhos dos homens. Ele nos conhece completamente, Ele nos criou. Somos criaturas dele, mas graças a Deus, por Jesus Cristo ter morrido, padecido na cruz do Calvário, porque nele fomos, dele e através dele, adotados como filhos de Deus. Amém? Filhos adotivos. Então o julgamento Cristo na cruz do Calvário recebeu. Nós chamamos de o julgamento da cruz. Dentre a ordem de julgamentos que estão para acontecer, o primeiro deles já aconteceu na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, foi punido. Foi do agrado do Pai, Isaías 53, moer o seu filho. Como alguém muito bem posicionou, Deus matou o seu filho na cruz do Calvário. A morte de Jesus foi exigida por Deus, porque sem o sacrifício expiatório ter sido realizado, sem a morte de Jesus, não há maneira do nosso pecado ser expiado, da justiça de Deus ser satisfeita. Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Ele morreu tomando sobre si o quê? Os nossos, não o dele. Porque não tinha pecado, ele tomou os nossos pecados, para que, crendo nele, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Diante de tanta maldade, atrocidade, tanta situação deplorável e miserável no mundo, a pergunta não é onde está Deus? Não é essa pergunta que tem que ser feita. A consideração que deve ser feita: olha, observe
o caos, o transtorno, aquilo que o pecado, na intromissão do pecado no mundo, trouxe sobre a humanidade. Por isso nós temos morte. No dia em que o pecado entrou no mundo, a morte se fez real. Tanto a morte espiritual quanto a morte física. E todos nós temos uma natureza pecaminosa. E precisamos da obra de Deus, do Cordeiro. Cristo já recebeu todo o julgamento. Então, nenhum julgamento punitivo nos aguarda. Por isso Paulo diz, porque Deus não nos destinou para a ira. João, abra sua Bíblia lá em João 5:24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. João 5:24. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Olha o que esse texto nos diz. Das próprias palavras do Salvador, do Senhor Jesus. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? É real. Causa uma enorme gratidão no nosso coração a Salvador Jesus Cristo. Quem nele crê tem a vida eterna. Por isso que João lá na epístola, nas cartas, ele vai mencionar: quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Filho, tem a Deus. A obra redentora salvadora é apresentada para o mundo todo em Jesus Cristo. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você percebeu lá o texto? E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhum julgamento punitivo poderá cair sobre os salvos. Cristo já recebeu todo o julgamento. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem está em Cristo Jesus está andando em novidade de vida. É uma nova vida. É um novo viver. Você tem como propósito, como desejo, agradar o Senhor. Essa não é a razão porque você congrega, porque você cultua, porque você lê a Bíblia, porque você ora, porque você tem contato, comunhão com Deus. Você está numa nova vida. Você está andando não mais como andava anteriormente, nos prazeres, nos desejos, nas vontades da carne. Mas agora você anda de acordo com o Espírito, segundo o Espírito. E o texto é claro, não há nenhuma condenação. Não há condenação que nos aguarda. Nenhum julgamento punitivo poderá cair sobre os salvos. Então, a nossa libertação da ira. Percebe? E a ira muito bem se refere à grande tribulação, ao tempo da angústia de Jacó. Por isso nós cremos que, acontecendo o arrebatamento, depois dele desencadear-se-á esse dia do Senhor. Nenhum julgamento punitivo poderá cair sobre os salvos, porque Cristo já recebeu todo o julgamento. Em segundo lugar, Deus libertará seu povo dessa tribulação, no fato de que Cristo morreu por nós. Agora,
1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Paulo, escrevendo o capítulo 1, ele vai falar sobre a igreja, e o versículo 9 de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, vai mencionar que os Tessalonicenses se converteram dos ídolos, porque eles mesmos anunciam de nós com a entrada que tivemos para convosco, versículo 9, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Olha o versículo 10. E a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra do quê? Da ira futura. Jesus é quem nos livra da ira futura. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Ele nos libertou dessa tribulação, desse tempo tão terrível que virá sobre o mundo perdido. E também somos pessoas destinadas à aquisição da salvação. Nenhum julgamento punitivo poderá cair sobre os salvos. Cristo já recebeu todo o julgamento. Deus libertará seu povo dessa tribulação com base no fato de que Cristo morreu por nós. É Ele que nos liberta da ira futura. E também, em terceiro lugar, somos pessoas destinadas para a aquisição da salvação. O texto diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação, ela é resultado claramente da iniciativa de quem? É você que correu para Deus? Não, pelo contrário, as pessoas querem muito bem se ocuparem com a sua vida, com o seu viver, nem estão aí para Deus. Não. A iniciativa da obra redentora da salvação sempre foi de Deus. Começando lá no Éden, com Adão e Eva, após eles terem pecado. Deus interveio, já destacando para eles a promessa do Redentor, do Salvador, de Gênesis 3,15. É resultado a nossa salvação da iniciativa divina. Deus é quem nos encontrou. Amém? Amém. Fomos alcançados pelo Senhor Deus. É claro que Ele tem os seus meios, as suas maneiras. Há pessoas vindo a Cristo porque estão cansadas e sobrecarregadas, porque o pecado é um cruel senhor. Ele é um cruel senhor. Há um peso, há uma escravidão, que milhares de pessoas agora estão escravas do pecado. E há sofrimento, há angústia, vem uma série de fatores que se desencadeiam e a pessoa vive uma vida miserável, uma vida angustiosa. Onde ele achava que era a fonte da alegria, é o pântano das tristezas, lamentações e extremo sofrimento. Todos os dias do aflito vivendo assim, Provérbios 15:15, são maus. Mas Deus tem para estes, tanto quanto teve para conosco, a sua
intervenção misericordiosa, a misericórdia dele, a graça dele, não havendo nenhum mérito, nenhuma meritocracia que pudesse dizer ou destacar ou mencionar, tal pessoa, Deus vai escolhê-la, porque ela é alguém que tem méritos para isso. Não, nenhum mérito. Ainda aqueles que se entregam a fazer obras de justiça, Isaías 64:6 descreve a palavra, destaca a palavra, menciona a palavra que é trapo de imundícia. Aquele pano que colocava no ferimento, as intenções e feitios de obras que alguém possa assim acreditar que possa satisfazer a justiça de Deus. A salvação é resultado da iniciativa divina, da iniciativa de Deus. Mesmo aqueles que nasceram num lar cristão, instruídos a palavra de Deus, pai, pastor, mãe missionária, enfim, tem um dia em que tem que reconhecer a ação do pecado, que são pecadores, é obra de Deus. Orar pela salvação dos perdidos é nossa missão como igreja. Deus é quem salva, liberta, transforma. São alcançados pelo Senhor Deus. Há anos atrás, lá nos Estados Unidos, eles faziam cultos nos bairros, na periferia, lugares próximos a vários estabelecimentos comerciais, bares, e tinha uma jovem de um imenso talento musical. E na introdução dos cultos, das reuniões, das campanhas evangelísticas, a Raquel, ela havia se entregado perante Deus para cantar na obra de Deus. Havia rejeitado a oportunidade de ganhar muito dinheiro e ser famosa, pelo simples fato de ser alguém que no início, na introdução das reuniões, ela cantava. E a voz dela era tão linda. E era o momento de preparar para o tempo da pregação do Evangelho. E as pessoas nos bares começavam a ouvir a voz da Raquel. E alguns se aproximavam para aquele momento da reunião. E a palavra de Deus era pregada. O ide de Jesus é para o mundo inteiro. Amém? É para toda a criatura. E a iniciativa é de Deus. Eu fui ganho para Cristo como trabalho, como resultado do trabalho de missionários americanos. Falando a minha língua, tem que falar a língua do país, não é? Pregando o Evangelho. Eu tenho ouvido de pessoas que à beira do suicídio foram alcançadas por Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Iniciativa de Deus. A pessoa estava mais do que nunca com a determinada decisão: vou tirar a minha vida. E a imensa decisão, Deus interveio. Tem uma matéria que eu gravei para o programa de rádio, Ponte para a Morte, Palavra para a Vida. Conta da moça que tentou o suicídio, mas Deus interveio e ela, ainda que tenha praticado a ação de tirar a vida, Deus interveio. Ela pulou, jogou, lançou-se de uma ponte para o rio. Mas Deus interveio. Lá no hospital, não só aquela jovem, mas o pai dela pôde conhecer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aquela jovem foi alcançada ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Há um cuidado dos salvos em relação ao dia do Senhor.
devemos estar preparados, devemos considerar a nossa libertação da ira, mas em meio a isso, amados, a nossa missão. Nós fomos libertados da ira porque alguém se preocupou, se interessou, se aproximou, orou por nós, chegou onde estávamos, na tão deplorável situação de vida que vivíamos, e nos falou do grande amor de Deus na pessoa do seu Filho, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Cristo em vós, esperança da glória. Eu sei que ainda que tenhamos esses dias que nós temos e a vida que nós estamos vivendo, fomos alcançados pelo Senhor, como Ele quer nos usar para que outros sejam alcançados. Um dia, o jovem Saulo, com um extremo zelo religioso, ele se colocou a caminho de perseguir a igreja de Jesus Cristo. No momento seguinte, na ação de perseguir e alcançar todo o propósito que ele tinha de intenção de perseguir o povo de Deus, ele teve um encontro com Jesus Cristo, que mudou a sua vida. Porque Jesus tem o poder de mudar vidas, amém? Amém. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ainda continuo sendo miserável pecador, como Paulo clamou, né? Miserável pecador que sou eu. Ainda peco e necessito do perdão, da ação de Deus, confessando o meu pecado e por Deus sendo perdoado e purificado de toda a injustiça. Mas eu estou em Cristo. Eu não sou alguém perdido. Eu conheço o caminho. Eu conheço a direção certa. Eu conheço a verdade. Eu tenho uma compreensão do Espírito Santo nessa palavra. Essa palavra é inerrante, infalível. E bem-aventurado é o varão que tem o prazer na lei do Senhor, nessa palavra, e não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Ele tem o prazer na lei do Senhor. Deus me amou, fui alcançado. Assim como nenhum mérito eu tinha em mim mesmo, não tenho, ninguém tem. Há pessoas hoje que Deus intenciona alcançá-las. E a Bíblia diz que o braço dele não está encolhido para salvar. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para transformar. Quando ele opera, não há ninguém que possa resistir. Amém? É o Deus Todo-Poderoso. E a nossa esperança é aumentada pela certeza de que na intenção soberana de Deus não teremos que suportar a ira. E isso leva-nos diretamente para a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. Passamos pelo julgamento da cruz, que é o momento em que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Estou em Cristo, Cristo está em mim. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo. Gálatas 2:20. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo se entregou por mim, Cristo se entregou por nós, Cristo se entregou pela igreja, que é o corpo dele. Amém? Amém. Ok, muito bem. Coloquemo-nos em pé nesse momento. Na semana que vem,
Vamos falar um pouquinho sobre nós, no nosso relacionamento uns para com os outros, que é o que Paulo vai colocar no versículo 11, 10 e 11. Versículo 11, aliás. O versículo 10, vivamos juntamente com ele. Ele morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Na semana que vem eu faço o versículo 11 desse cuidado dos salvos em relação ao dia do Senhor, que se aproxima. E vamos falar um pouquinho sobre como deve ser o nosso relacionamento uns para com os outros, na igreja de Jesus, servindo o Senhor, tá? Vamos orar nesse momento, agradecendo o Senhor por esse tempo. Bendito Deus e Pai Celestial, obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Fomos alcançados pela iniciativa do Senhor. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque ao Senhor. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. É o que nos ensina a palavra do Senhor. Oramos, Deus, por este tempo da devoção da palavra, pelo ensinamento da mesma. A tua palavra não volta vazia, Deus. Ela cumpre o intento, o propósito do Senhor. Oramos para que pessoas que agora estão neste mundo, desprovidas do conhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, sejam alcançadas com a pregação do Evangelho. E que pessoas que estão em Cristo, conhecendo como Senhor e Salvador, venham dedicar completamente suas vidas para servir ao Senhor. Nós oramos, clamamos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana.